Olá pessoal, tudo bem? Nessa segunda sessão do curso de Coordenação de Políticas Públicas, nós vamos enfatizar a coordenação intragovernamental, seus mecanismos e instrumentos. Para isso, a gente dividiu em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai discutir, retomar um pouco do conceito e questões relativas às tensões, barreiras e tipos, depois avançar nos mecanismos de coordenação e como isso se insere no debate de governança, e, por fim, os instrumentos de política pública. O foco dessa parte, então, vai ser tipos, barreiras e tensões da cooperação. É uma parte um pouco mais reduzida, onde eu inicio retomando um pouco, relembrando um pouco o conceito de coordenação. Em seguida, a gente discute cada um desses pontos, com alguns exemplos importantes aplicados à realidade da administração pública brasileira, sobretudo do governo federal, mas também alguns exemplos de fora que nos ajude a amarrar bem essas classificações. O interessante dessa literatura, eu tive um tempo na época da elaboração do projeto, do Núcleo de Governo e do livro Núcleo de Governo, eu me debrucei praticamente por 2 anos nessa discussão de coordenação e me chamou muita atenção, fiz bastante revisão de literatura, e me chamou bastante atenção como os conceitos são sobrepostos. Então, ainda é uma literatura em construção, é uma literatura que avança dentro daquela perspectiva de ciclo de política pública e de modelos analíticos mais sintéticos, como a gente chama, tipo multiple streams, o equilíbrio pontilhado. Então, essa literatura ela ainda é uma literatura em desenvolvimento, tanto de coordenação, mas principalmente de governança pública, o que faz com que os autores não convirjam tanto não tenham tanto consenso em relação aos termos utilizados. Me lembro, por exemplo, de um artigo clássico de coordenação intergovernamental do Alexander, em que ele, numa mesma página, ele se repete, ele chama instrumento de mecanismo, mecanismo de instrumento. O que a gente vai tentar fazer aqui é dar uma unicidade um pouco a esses termos e mostrar que mecanismos são diferentes de instrumentos, embora eles sejam correlacionados. Então, como eu disse, a motivação por essas novas abordagens de política pública, para entender política pública sob diferentes perspectivas, ela se deve justamente o que a gente discutiu na sessão anterior, uma percepção crescente e cada vez mais consensual da complexidade, da complexificação dos atores e processos do policy making, em função da multiplicidade dos seus atores e processos, diversidade, fragmentação, transversalidade, a necessidade de ação holística, integrada e assim por diante, versus aquela visão mais tradicional de modelos analíticos, muito fortes na década de 70 e 80 principalmente, mas que simplifica o que buscava simplificar realidades complexas. É o caso, por exemplo, do ciclo de políticas públicas. O ciclo de políticas públicas é algo bastante antigo, criado início, seu desenho remonta já à década de 50, com Harold Lasswell, onde ele apresenta essa estratégia de dividir uma política pública na sua etapa de formação da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação, execução e avaliação e monitoramento dentro de uma lógica cíclica de etapa e retroalimentada. Quando nós analisamos a política pública, a gente percebe que esse processo é muito mais fluido, e muito mais interconectado e não linear da forma como proposto. Na prática, o que esse ciclo nos ajuda, nos permite, é facilitar o entendimento de algo bastante complicado. É o que a gente chama de instrumento heurístico, Ou seja, algo é tão complicado que é melhor a gente facilitar e dividi-los em etapas, por exemplo. Na prática, ele não acontece dessa forma. Por isso que a literatura de análise de política pública vem tentando encontrar outras formas de abordar, de investigar, pesquisar e entender como é que se dá esse processo diante dessa complexidade, complexificação, ambiguidade desses processos e atores. Então, rapidamente, lembrando o seu conceito, um dos conceitos que nós estamos utilizando, é a coordenação como alinhamento intencional de tarefas e esforços entre stakeholders e unidades organizacionais,
ou governamentais a fim de alcançar um objetivo definido, ou também a fim de entender esse objetivo ou criar uma certa colaboração na compreensão do próprio problema, né? De modo a criar coerência, evitar redundância, lacunas e contradições dentro e entre programas. Logicamente, nem sempre isso acontece, na maioria das vezes isso não acontece, e muitas razões do déficit de implementação ou do fracasso de processos de implementação se deve à incapacidade desses atores, né, e dessas organizações atuarem de forma colaborativa, né, e por isso que o tema acaba se tornando uma agenda central nessa literatura, né, na literatura de análise de política pública. Coordenação pode ser também compreendida como articulação, integração, concertação. E assim como governança, coordenação também possui diversos tipos, né? E a gente pode dividi-los, por exemplo, de uma forma bastante simples para compreensão, por exemplo, dentro do Estado e fora dele, ou entre ele e outros atores de diferentes naturezas. Né? Dentro do Estado, né, ou dentro do Estado entendido assim, dentro do setor público, né, ela pode ser horizontal em diferentes níveis. Pode ser entre ministérios, por exemplo. É muito comum determinadas ações governamentais não avançarem tanto porque o ministério responsável pela articulação e pela coordenação é um ministério do mesmo nível hierárquico, né? Ou seja, ele não faz parte da presidência da República, ele não está na presidência da República, né? E por isso tem muitas dificuldades de avançar, né? Ou de se impor, né? Ou de legitimidade mesmo. Pode ser entre ministérios, pode ser entre estados, governos estaduais, por exemplo. A gente está vivendo, desde o ano passado, uma experiência bastante interessante do consórcio do Nordeste, né? Um esforço dos 9 governadores do Nordeste em criar um fórum, né, para articulação, coordenação de ações. Em boa medida, é reflexo um pouco da relação conturbada com a atual presidência da República, mas é algo legítimo também e se configura como um tipo de coordenação horizontal, na medida em que todos os 9 são autônomos, né? Ou seja, não tem superioridade, não tem hierarquia nenhuma entre eles, mas ao mesmo tempo eles podem atuar na cooperação e na colaboração. Estão fazendo isso, sobretudo agora na pandemia, né? Unindo esforços para atacar ou enfrentar a crise. Do ponto de vista estatal, né, assim, no âmbito estatal, o tipo de coordenação horizontal são os próprios organismos multilaterais, né, eles são reflexos, né, dessa coordenação, né, do setor público, né, dos estados, de coordenação global e internacional. E a União Europeia talvez seja o caso mais interessante, assim, de como eles conseguiram durante décadas estruturar uma coordenação de dezenas de países, né, a partir de diversas regras e exigências para que os países entrassem, etc. Né? Agora estão no caminho oposto, né, com o Brexit, mas é uma experiência bastante interessante do ponto de vista de coordenação. O segundo tipo, dentro ainda do setor público, do Estado, é a coordenação vertical, né? E muito associada, no caso do Brasil, né, nos sistemas de política social, a ideia de governança multinível, né? Você tem diversos níveis de governança, cada um deles com as suas responsabilidades, né? Mas quanto maior, com responsabilidades diferentes, mas a tendência é que quanto maior a esfera, maior a responsabilidade, pelo menos maior o foco das atenções, né? Isso é mais comum, logicamente, em países unitários, né? Em federalismo unitário, onde você não tem você não tem a autonomia que os governos estaduais e municipais têm, por exemplo, no Brasil, né? Então, os países centrais como a França, né, ela tem uma relação de coordenação bastante vertical com as suas unidades que executam e implementam suas províncias lá que executam e implementam políticas públicas. Isso também pode ser aplicado ao GDF, por exemplo, com as regiões administrativas, né, que são o que a gente chama nas metrópoles de subprefeituras, né? Aqui no DF a gente chama de regiões administrativas, né? E que elas não têm autonomia, elas são os representantes, os
administradores são designados pelo governador, né, e recebem e são coordenadas, as ações deles são coordenadas tanto entre eles, mas sobretudo a partir do GDF, né? Tanto que a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, que é uma estrutura bastante interessante, ele tem uma secretaria específica para as subprefeituras, né? Onde faz justamente essas coordenações. O que não é nada simples em cidades complexas, cidades complicadas e repletas de problemas sociais, urbanos, de mobilidade e econômicos como a cidade de São Paulo. A terceira seria a intraorganizacional, aí aqui seria dentro da própria organização. Que no Ministério da Economia, nessa nova configuração, né, o Ministério da Economia, na prática, ele agrega praticamente 5 ministérios, né? Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fazenda, Planejamento, Trabalho e Previdência. Né? Eram 5 grandes ministérios até pouco tempo atrás, todos unificados nesse ministério. E além dele tem cerca, se eu não me engano, 50 ou 60 organizações da administração indireta, né? Como a ENAP, como o IPEA, né? CVM, IBGE e assim por diante. Então você imagina o nível e a complexidade de coordenação, ou de demanda por coordenação desses mesmos órgãos. Né? Órgãos que até pouco tempo atrás atuavam em políticas completamente diferentes, com responsabilidades, com carreiras diferentes, né, com estruturas organizacionais diferentes, em localidades diferentes, algumas descentralizadas por todo o Brasil, outras no Rio de Janeiro, a grande maioria em Brasília. Então, de fato, é um desafio bastante interessante. Né? E o segundo tipo, macrotipo de coordenação de política pública, né, seria entre o Estado e atores de fora do Estado, né, atores do setor privado, da sociedade. E na sociedade pode ser tanto o terceiro setor, né, ou seja, organizações que atuam provendo políticas públicas, né, sem fins lucrativos, como outro tipo de organização que não visam lucro, não visam a provisão de política pública, mas pressionam e ajudam no controle social e na demanda por transparência, na forma de dar voz à demanda, né, como grupos de pressão, sindicatos, por exemplo, movimentos sociais, organizações patronais. Né? Então essa relação é constante e, como nós já discutimos nos conceitos de governança, ela se torna central esse entendimento, porque boa parte das políticas públicas vão dialogar e todos os arranjos de governança vão dialogar minimamente com esses setores. Nem que esses setores de fora do governo sejam apenas os públicos-alvos da política. Né? Eles podem não estar fazendo parte do policy making, no sentido de não estarem formulando e implementando a política, mas minimamente eles estão envolvidos na avaliação ou no controle social. Então, por isso que cada vez mais eles se tornam importantes dentro desse contexto de governança democrática. Uma outra dimensão fundamental para entender justamente por que as coordenações, as estratégias e esforços de coordenação não funcionam ou não geram os resultados esperados é olhar para as barreiras. Né? Existem diversas barreiras, inúmeras barreiras relacionadas à capacidade, à construção dessa capacidade de coordenação que a gente comentou na primeira aula do curso. Né? A primeira delas está relacionada à agentificação, publicização entendida como a transferência de responsabilidade estatal para outros órgãos, né? Outras unidades, como as OS, por exemplo, os OCIPs, né? Você transfere responsabilidade pela gestão de um hospital, por exemplo, a organização social, né? Gerida por direito privado, mas sem fins lucrativos, baseado numa relação contratual, processos de descentralização, de privatização. E por que isso são barreiras? São barreiras porque você aumenta a quantidade de organizações, né? O que dificulta, complexifica a coordenação, e cada uma dessas organizações ou tipos de organizações vão ter interesses, motivações, stakeholders distintos, regras operacionais diferentes, umas direito privado, direito público, outra direito privado sem fins lucrativos. Né? E principalmente está vinculado também à ideia de capacidade. Né? Nem todos os estados, por exemplo, a maioria dos governos municipais, tem baixa capacidade, por exemplo, de entrega regulatória e analítica.
Então você tem desnível, assimetria de capacidade nessas outras dimensões administrativas que vão impactar as condições para que todo mundo atue de forma alinhada e convergente numa função. Por isso que é tão necessário você criar arranjos institucionais de incentivos, né, que gerem colaboração por parte desses governos. Então, no caso dos governos municipais no Brasil, nos grandes sistemas de política pública, né, de política social, independente da política partidária, independente do partido do prefeito, ele recebe determinadas transferências governamentais estabelecidas na Constituição ou na legislação infraconstitucional, justamente para que ele tenha essas condições, essa capacidade para coordenar e para entregar as políticas públicas, né? Então, se política partidária e diferenças ideológicas, por exemplo, tendem a atrapalhar também, são barreiras, existem alternativas do ponto de vista de desenho de arranjos de governança para superar essas situações. Eu lembro bem, tive uma experiência na época do começo do programa Bolsa Família, que os municípios não aderiam ao programa, porque eles tinham só custo e não tinham benefício. Era um programa governamental do governo federal, no qual eles tinham que destacar parte da escassa burocracia que eles tinham, dos recursos que eles tinham para fazer credenciamento, cadastro das famílias, o cadastro único, e não ganhavam nenhum retorno nisso, porque muitas vezes nenhum benefício era automático, né? Para gerar mais consumo, melhoria na condição de vida da população, consequentemente mais arrecadação tributária com ICMS, né? E aí só a partir de um desenho de adesão dessas políticas, né, no qual o prefeito assinava um termo de cooperação que tinha responsabilidade, mas também tinha incentivos, né, no caso da transferência de recursos para que ele fizesse esse cadastramento, e aí agora é um pouco mais sofisticado no índice de gestão descentralizada, né? Mas foi esse arranjo que fez superar justamente vieses partidários ou ideológicos. Mas eu lembro que nesse primeiro momento, dos 5.560 municípios da época, né, 3 disseram que não tinham pobre no seu município, que isso era coisa do PT, era coisa do Lula, e eles não iam aderir. Eram 3 municípios do Rio Grande do Sul, do PMDB do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, né? Mas em questão de menos de um ano, eles viram que aquilo devia ser superado, porque em prol da melhor execução do programa e do atendimento à população pobre, que todo município brasileiro infelizmente tem, né, eles superaram isso e aderiram ao programa formalmente, e o programa conseguiu, num período muito curto, né, alcançar um grau de focalização maior do que, por exemplo, no Chile e no México, né, que eram programas já mais antigos. Uma quarta barreira são ligações com grupos de interesse e clientelas distintos, ou seja, coordenar duas organizações, por 2 ministérios que possuem clientelas diferentes, né, e atendem grupos diferentes, né, é muito difícil. Eu lembro na época do governo Fernando Henrique que o Ministério da Agricultura tinha um embate e uma dificuldade muito grande lá dentro, né, um conflito muito grande lá dentro entre as áreas voltadas para o agrobusiness e as voltadas para o desenvolvimento agrário, né, do pequeno agricultor. E uma solução bastante inteligente do Fernando Henrique foi dividir e criar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na época foi até o Jugman, se eu não me engano, o primeiro-ministro, né? O Raul Jugman foi o primeiro-ministro, né? E você separou essas clientelas, então você pelo menos diminuiu o conflito interno. Mas isso é muito comum na relação, por exemplo, entre Minas Energia e MMA, né? Onde você tem clientelas diferentes e burocracias muito diferentes, que pensam diferentes e que têm muita dificuldade de diálogo. Então, construir coordenação, esforços de coordenação nesse cenário também não é nada trivial. Aversão a risco, mudança, perda de espaço, recurso e apoio, né? Então, por que eu vou aderir a essa relação, a essa coordenação? Porque eu posso perder mais e logicamente, tem muito vaidade, disputa de poder, de projetos pessoais. Vocês estão na administração pública, não precisa estar muito tempo para descobrir que isso, inclusive questões organizacionais, né? A organização é vaidosa, há um espírito de corpo e espírito de corporativismo muito grande em nós, de burocratas, né? Que acabam atrapalhando um pouco gerando certa aversão a esse comportamento mais cooperativo, né? E isso pode acontecer no mesmo ministério, entre secretarias distintas, né? Provavelmente vocês vão lembrar de alguns exemplos nessa situação. O desconhecimento também é uma barreira clara, né? Se coordenação demanda
conhecimento, né? Lembrando da informação anterior, né? Que a baixa coordenação gera políticas públicas, ou, na verdade, a baixa qualidade da informação atrapalha o sucesso na coordenação governamental, né? Naquele relatório do Banco Mundial. Então, o desconhecimento é um fator importante. Isso está evidente no cenário atual, né? Onde muitos países estão tomando decisões sem a informação devida. Por exemplo, fechar fronteiras. Tem nações que estão fechando fronteiras, como a Argentina, para os seus próprios nacionais, ou seja, para a sua própria população que está fora do país. Né? Por quê? Porque ele não tem informação correta de onde o cara estava, de onde o cidadão estava, se ele está contaminado ou não, como é que é feita a transmissão. Né? A gente ainda está tateando, né? Então os países estão tomando algumas decisões até draconianas, né? Porque para mim me parece muito draconiano você evitar que o brasileiro, por exemplo, voltasse para casa, tivesse uma viagem de turismo ou até a trabalho mesmo, não pudesse voltar para sua própria casa para se proteger de uma pandemia. E aí você tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de coordenar toda a malha viária, né? Os voos que estão vindo, quem é que está vindo, a pessoa que está vindo, ela não vai poder entrar no país, vai poder entrar no seu próprio país com a passagem comprada anteriormente. Você imagina o nível de dificuldade desse processo. Né? E por fim, que em casos de emergência se torna ainda mais grave, né? As exigências de tempo e esforço expressivos para coordenar. Então, muitas vezes, não vou fazer isso porque eu vou perder tempo. Né? A gente costuma brincar que na administração pública, quando você não quer fazer alguma coisa, você cria um grupo de trabalho para não fazer de fato. Né? E você dissemina a responsabilidade. Né? É algo pitoresco, mas já aconteceu inúmeras vezes. Então, eu não sei como fazer, eu não quero fazer. Cria um grupo de trabalho, tira a responsabilidade de uma pessoa e a gente não perde mais tempo com isso. Né? Embora grupo de trabalho, a gente vai ver mais à frente, são instrumentos interessantes e importantes de coordenação de política pública. Então, a última dimensão de análise dessa parte são justamente as tensões de coordenação, né? A gente divide em duas principais delas. A primeira é subposição ou lacuna, né? A ideia do underlap em inglês, quando o problema encontra-se numa fronteira de responsabilidade, né? Que não existe nenhuma organização específica para cuidar. Isso é muito comum, sobretudo em problemas novos ou em problemas wicked, né? Problemas altamente multicausais e intersetoriais transversais, né? Que a própria ação, uma ação individual, ou seja, de uma organização, de uma área específica, não é suficiente para resolver o problema. Né? O caso do crack é evidente. Eu citei o exemplo do crack como wicked problem. Eu gosto dele porque eu gosto assim do exemplo porque ele é de fácil entendimento, né? E está no dia a dia das nossas grandes, não só das grandes cidades, né? Agora até mesmo das pequenas cidades. Mas as cracolândias, por exemplo, de quem que é responsável de enfrentar, quem é o responsável para enfrentar a cracolândia? Há uns anos atrás, a Prefeitura de São Paulo acreditou que o crack era um problema de segurança pública, um problema de tráfico de drogas. E destacou lá o batalhão de choque e algumas unidades da área de segurança pública para destruir a Cracolândia. A Cracolândia, quem conhece São Paulo já passou por lá, é enorme, né? Na verdade, a gente evita passar por lá justamente em função do perigo e da situação de vulnerabilidade e até tristeza mesmo de ver seres humanos naquela situação, né? Mas o ponto principal é que esse entendimento unilateral do problema, né, eles enfrentaram lá destruindo a Cracolândia, inclusive passando trator em cima, né, ele não resolveu o problema. Na verdade, foi uma demonstração clara de fracasso de política pública com a baixa capacidade de coordenação. Né, foi uma ação unilateral do ponto de vista policial, né, e que não prendeu pouquíssimas pessoas, mas acabou que empurrou essas centenas de usuários de crack para outras novas cracolândias. Então, em situação onde você tem lacuna de responsabilidade e um setor apenas, uma área, organização, ministério, secretaria, etc., se responsabiliza, ele tende a atacar sob o seu ponto de vista. E, normalmente, esse ponto de vista, como ele é simplório diante da transversalidade do problema, ele pode gerar o que a gente chama de externalidades derivadas, ou seja, efeitos inesperados da própria ação estatal. No caso de São Paulo, 2 horas depois dessa destruição, suposta destruição da Cracolândia, foram criadas 7 novas Cracolândias, né? A Folha de São Paulo identificou 7 novas Cracolândias espalhadas, ou seja, aumentando
o risco e a própria falta de segurança dos próprios usuários, né? Infelizmente, eles ficam também vulneráveis, ainda mais a população também, que fica assustada. Então, você descia para o parquinho todo fim de tarde, em questão de 2 horas, o parquinho que você leva seu filho estava cheio de usuário de crack, sendo que era 2-3 quilômetros da Cracolândia. Então, são problemas, são consequências dessa ausência de coordenação em cenário de lacuna. Um segundo, também bastante rotineiro, é a ideia do overlap, né, da sobreposição. Então, o tema de política pública ele é igualmente relevante para 2 ou mais organizações, né, e elas abordam sob diferentes perspectivas e objetivos. Veja bem, a questão do licenciamento ambiental. A gente sabe que o licenciamento ambiental é de responsabilidade do IBAMA, né? Mas ele é muito caro para o Ministério de Minas e Energia quando está envolvido em grandes obras de infraestrutura de energia, né? Então, acaba se tendo uma tensão muito grande, né? Porque o Ministério do Meio Ambiente acaba pressionando, embora ele não seja responsável, mas ele acaba pressionando porque ele tem interesses e visões diferentes quanto o processo tem que ser tomado. Naturalmente, isso demanda uma coordenação, sobretudo aí do caso do núcleo de governo, para equilibrar as expectativas e harmonizar as relações. Até porque formalmente há uma regra que define o IBAMA como responsável, né? Mas a única alternativa para lidar com essa tensão é coordenar as ações, né? Para que não inviabilize a obra de infraestrutura, mas ao mesmo tempo não gere correria e um despreparo no processo de licenciamento, né? E como os interesses são diferentes, as perspectivas e objetivos são diferentes, né? Essa sobreposição, talvez não de interesse sobre o tema, ou de envolvimento no tema, não precisa ser necessariamente apenas de responsabilidade, ela pode ser também de envolvimento, uma vez que, no caso da Minas Energia, a obra não vai avançar se não tiver esse licenciamento, né? Então é mais de interesse do que de responsabilidade. Ele acaba gerando essa tensão natural, histórica desses setores, né? E que vão demandar um esforço de uma terceira parte, principalmente, né? E no caso do núcleo de governo, Casa Civil, Ministério da Fazenda, normalmente é a Casa Civil que atua nesse sentido, né? Para tentar alinhar os esforços e as expectativas quanto tempo e possibilidades da liberação ou da provisão desse licenciamento. Então são 2 exemplos, né, que eu trago, mas que eles mesmos podem, em determinada política ampla, como saúde, por exemplo, você pode identificar, ou seja, uma macropolítica pública, você pode identificar tanto algumas áreas que têm lacunas, quanto outras que têm sobreposição. Então a atenção básica, normalmente, é uma área, né, que tem muita sobreposição, né? Você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, hospitais públicos federais, estaduais e municipais provendo atenção básica, né? Enquanto o que não é um problema, mas é um exemplo claro de sobreposição. E por outro lado, você tem outras áreas como atendimento a morador de rua, né? A população em situação de rua, né? Aqueles residentes em rua. Você tem uma lacuna muito grande nos 200 municípios que tem, que o Ministério da Saúde identifica que tem esse perfil, né? Poucos deles têm ações efetivas, como uma política que existia há uns anos atrás, eu não sei se ainda se mantém, de um carro que vai móvel, né? Uma unidade móvel para atender essa população, que é uma população também bastante específica, cheia de vulnerabilidade e especificidade, né? Então, o governo federal lançou esse programa e durante anos, menos de 40% dos municípios aderiram, né? Então, ou seja, nesses 60 e poucos municípios, você tem uma lacuna de atuação, porque o governo municipal não fazia, o governo federal também não tinha condições de intervir. Então, numa mesma macro área de política pública, né, num amplo sistema, um subsistema de política pública, você pode identificar ambas dessas tensões. Então, nessa segunda parte da seção 2, a gente vai avançar justamente nos mecanismos de coordenação e de que modo ele dialoga e ele interfere ou afeta a configuração do arranjo de governança de uma determinada política pública. Embora a ênfase dessa seção seja coordenação intragovernamental, naturalmente, devido a cada vez mais as relações entre Estado e sociedade e iniciativa privada estar presente no funcionamento da administração pública,
é natural que a gente ultrapasse um pouco essa restrição e discuta outras formas de coordenação. Até porque, como vai ficar evidente, quanto mais ampla é a política, quanto maior a gente se afasta ou amplia a lupa de análise, maior a probabilidade da incorporação de diversos mecanismos e instrumentos de coordenação e de políticas públicas, né, que valorizem justamente esse relacionamento dinâmico e interativo entre o setor público, privado e a sociedade civil. Então, quais são os mecanismos de coordenação? Os mecanismos são hierarquia, mercado e rede. A hierarquia está associada muito ao histórico, seria o mecanismo tradicional, o clássico da administração pública, e do padrão burocrático de tomada de decisão, né, normalmente bastante vertical, né, baseado em autoridade, nos princípios de autoridade, poder e coerção. Um exemplo interessante, né, e era muito forte, muito presente, ou muito predominante até a década de 80, por exemplo, onde havia pouca diversidade nos arranjos de governança, e boa parte das políticas públicas, a maioria das políticas públicas eram formuladas e executadas estritamente dentro do aparato estatal. E um exemplo clássico da hierarquia, de coordenação hierárquica, por exemplo, e com base em autoridade, poder e coerção, é a política tributária. Na política tributária, embora tenha diálogo, né, quem executa a política tributária é a Receita Federal. Uma vez aprovado no Congresso Nacional, sancionado pelo presidente da República, por exemplo, um aumento de alíquota, automaticamente a Receita Federal atua e usa esse poder e essa decisão hierárquica para passar a coletar impostos dentro dessa nova configuração. O segundo é o mecanismo de mercado, né, baseado em incentivo, competição e preço. E não necessariamente ele é restrito aos agentes econômicos privados, né? Porque pode ser utilizado também mecanismos de mercado, ou seja, incentivo, competição, né? E até mesmo preço dentro do próprio Estado, ou seja, dentro de uma relação de coordenação intragovernamental. O orçamento é um exemplo clássico disso. Você tem incentivos para executar, incentivo para executar bem, né? Para que as organizações continuem recebendo a mesmo quantitativo de dotação orçamentária no ano seguinte. A gente vai discutir um pouco isso mais à frente. E o terceiro, que está muito alinhado com debates de governança e com o avanço dessas novas configurações de arranjos de política pública, né, o mecanismo de rede, né, pautado em cooperação, confiança e em estratégias de comunicação, que podem ser tanto intra-organizacional, intragovernamental, interorganizações, né, esferas de governos diferentes ou entre estados, né, como também, que é o meu caso do consórcio do Nordeste, que eu mencionei há pouco, né, e como também externo ao Estado, né, ou seja, com atores da sociedade civil e da iniciativa privada. A principal mensagem, e a gente vai reforçar isso nos exemplos no decorrer dessa parte da sessão, é que quanto mais amplo e complexo é o subsistema de política pública, como, por exemplo, a política educacional, maior a probabilidade, né, dessa política funcionar e a coordenação dessa política ser consequência ou ser formada a partir dos 3 mecanismos de coordenação, né, que vão variar muito de acordo com a especificidade de determinada política ou programa governamental, com a área específica, com a atratividade do mercado, com a propensão da sociedade de executar determinadas políticas, né, ou determinadas áreas da política, né. Então, na prática, a grande maioria das políticas públicas, das macropolíticas, né, elas são a combinação desses 3 mecanismos, né. Então, inclusive, numa política específica, você pode ter mecanismo, por exemplo, educação superior, você pode ter 3 mecanismos diferentes. Você pode usar estratégia de rede, alguma para formação de professores, por exemplo, né, gerando cooperação e confiança. Você pode usar mecanismos de mercado, né, para incentivar a competição entre determinados universitários, como exemplo das provas, né, os provões, né, para fazer com que as universidades privadas e públicas melhorem sua qualidade e
consequentemente tem resultado disso em termos de atratividade dos alunos, né? E também determinadas exigências hierárquicas, né? Ou exigências como, por exemplo, 75% de presença nas aulas. Isso é algo que vem de cima para baixo, né? Uma decisão do Ministério ou da própria universidade, sobretudo do Ministério, né? do Conselho Nacional de Ensino Superior, né? Do Ensino Superior, que define isso de cima para baixo, e as organizações, as universidades públicas, privadas ou filantrópicas têm que cumprir. Então, numa única política pública, você tem configurações diferentes dentro dessa perspectiva de hibridismo, né? de mecanismos híbridos, ou configuração híbrida desses mecanismos e dos consequentes instrumentos empregados. No mecanismo de hierarquia, eles são baseados em regras, normalmente regras formais, né? Lembrando da proximidade desse mecanismo com o padrão de burocracia racional legal, né? Do tipo weberiano, né? A clássica. Né? Então, onde você, por trás dessas regras, né? Na maioria delas formais, né? Subentende a lógica de comando e controle. Define-se um comando, esse comando tem que ser seguido, e o principal exercício da administração pública é monitorar e acompanhar, ou seja, controlar que os atendidos, os afetados por essa decisão, cumpram. Né? A relação normalmente é top-down, né? De cima para baixo. Né? Então, a partir de instrumentos normativos, decretos, portarias e assim por diante, né? Os atores tendem a ser considerados objetos relativamente passivos, né? Ou seja, uma decisão tomada para que o cidadão, o motorista, seja obrigado a usar cinto de segurança, ele não foi consultado, o indivíduo não foi consultado sobre a pertinência e a adequação ou o interesse dele em utilizar o cinto de segurança. Muito pelo contrário, né? Ele é obrigado, numa decisão que vem de cima para baixo, a partir de uma legislação, e ele é monitorado a partir dos órgãos, né, de controle, de gerenciamento do trânsito, seja em nível municipal, estadual ou até mesmo federal. Então, a supervisão é baseada na gestão. Então, se a hierarquia ela se baseia em regras pré-definidas, né, então o mais difícil na prática não é a tomada de decisão, mas sim a capacidade de monitorar e acompanhar a sua execução. E os conflitos tendem a ser resolvidos por meio da autoridade. Então, voltando ainda para o exemplo do cinto de segurança, o cinto de segurança, se você tomar uma multa em função do uso ou não do cinto de segurança, ou qualquer outro tipo de multa, né, que é um clássico instrumento de política pública de caráter predominantemente hierárquico, né, você não vai dialogar com quem executou a multa. Né? Você vai fazer um requerimento administrativo, né? Vai recorrer a essa multa, e a decisão dessa multa não é nada pactuado ou negociado. Né? A decisão, se acata ou não o seu recurso, é uma decisão de autoridade. Né? Então, esse conflito, esse entendimento, se você deve ou não receber a multa, se você deve, ele é decidido no âmbito da própria autoridade, da própria administração pública. Né? Existem inúmeros casos, né? A gente é muito comum recorrer, por exemplo, judicializar determinados processos, inclusive de gestão de pessoas, né? Por exemplo, liberação para licenças, né? Afastamento de cônjuge, licença de capacitação, etc. Né? Onde a gente, no caso do Brasil, a gente pode esgotar dos trâmites administrativos, a gente pode recorrer também à esfera judiciária. Mas independente disso, independente se é no âmbito do executivo, legislativo ou do âmbito judiciário, a autoridade ainda é quem resolve os conflitos, né? Então, dentro de uma perspectiva de mecanismos hierárquicos. Essa figura ajuda a gente a entender um pouco esse mecanismo hierárquico. Né? Então, eu vou dar o exemplo da área econômica do sistema financeiro. Então, suponha que o Ministério da Economia estabeleça uma portaria ou o presidente edite uma medida provisória ou um decreto, ou seja, uma regra que altera a taxação, por exemplo, do mercado de capitais. Né? Isso é uma decisão de cima para baixo, que automaticamente as agências governamentais vinculadas ao Ministério da Economia, como o Banco Central ou a CVM, por exemplo, ou o CAD, que seria no caso mais CVM e Banco Central, né? Eles vão operacionalizar a execução
dessa decisão, ou dessa nova regra formal, né, predominantemente formal. Né. E aí eles podem se articular entre si, sim, essa seta traçada entre as agências dentro do setor público, agência A e B, indicam que eles podem articular quem é que vai fazer o que o Banco Central vai fazer, com quem que ele vai atuar e o que o CVM vai realizar, tanto na implementação de algumas medidas, que, se for o caso, ou na fiscalização e no monitoramento delas. Né. Os atores que vão ser controlados, ou seja, o mercado financeiro, corretoras e bancos, por exemplo, eles são relativamente passivos. Né. Eles têm que obedecer essa nova legislação, eles têm que obedecer essa nova decisão. Né. Relativamente, por quê? Porque vocês observem que de cima para baixo também há umas setinhas. Nada impede que eles façam pressão, que eles deem feedback, que eles negociem novos prazos ou novas formas de entrega ou de execução dessas medidas. Né? Então, eles não são totalmente passivos. Né? O grande desafio é a supervisão, tanto do governo central, né, tanto do Ministério da Economia em relação às suas autarquias que estão executando e principalmente dessas autarquias em relação às organizações do sistema financeiro nesse exemplo. Né? Nada impede também que essas organizações de fora do Estado se articulem e coordenam. A FEBRABAN é uma federação justamente que faz esse tipo de serviço. Ela coordena todos os agentes econômicos financeiros, né, e atuam na pressão e na negociação com o governo. Mas, nesse caso específico, a decisão final é a autoridade do governo e não um processo negociário. Então, se for alterar essa medida, por exemplo, de taxação de capital, ela não é alterada apenas com base na negociação. O que vai valer de fato é a decisão final, ou seja, a autoridade do governo em ampliar, diminuir, extinguir determinado mudanças nas regras. O segundo mecanismo é do tipo de mercado, né? E a suposição básica é que o comportamento das organizações e dos atores se baseia justamente numa lógica competitiva, de preço e troca. O orçamento público é um exemplo muito interessante nisso, né? Que pode estar vinculado especificamente, ou pode ser um instrumento de coordenação intragovernamental, né? Mas ele espelha uma lógica de mercado bastante clara. Né? Então, dentro da perspectiva de que há uma relação muito forte entre comprador e provedor, oferta e procura, né? E você usa instrumentos de incentivo e transferência de risco. Então, você incentiva as organizações, né, a executarem bem o orçamento. Se essa execução for bem feita, for eficaz principalmente, né, ela diminui os riscos de não perder orçamento no ano seguinte. Então, como é muito comum a gente ouvir, infelizmente, mas a gente ouve isso muito comum, quem está um tempo na administração pública, chega no fim do ano é aquela correria para executar o orçamento. Por quê? Porque sempre tem uma pessoa que sempre tem aquele... vamos executar, senão eles vão achar... A gente corre o risco de não ter a dotação que a gente quer para o ano seguinte, porque a gente não está tendo capacidade de execução. Então, você tem um incentivo muito grande para executar. Infelizmente, esse incentivo não necessariamente significa que vai ser uma boa execução. Né? A relação básica, né, para quem conhece um pouco da lógica de agente principal, né, é que são feitos contratos, mesmo que contratos informais, né, que podem se basear em resultado e remuneração por desempenho. Né. O caso das organizações sociais e da proposta de agências executivas no plano diretor da reforma do Estado trazia muito essa lógica de mercado, que era o bastante imbuído do discurso mais neoliberal da época, né, onde você deveria contratualizar relações, inclusive dentro do setor público, incentivar a competição entre organizações públicas, de modo que aqueles que melhor desempenharem resultado, ou seja, aqueles que têm contrato, aqueles agentes executores que melhor atenderem os resultados mensurados pelos indicadores, ganhariam remuneração por isso. O mesmo do ponto de vista pecuniário para o servidor, né? Criar métricas de avaliação de desempenho, né, que premiasse ou criasse um sistema de accountability que premiasse os bons gestores que apresentassem bons resultados, que tivessem o melhor desempenho, né, e penalizassem
aqueles com pior resultado, né? Isso se transferiu também na lógica de orçamento-programa, né? O PPA, durante alguns anos, durante o governo Fernando Henrique, nos primeiros anos do governo Lula, era fundamentado nessa lógica de orçamento por resultado, né? Ou seja, os programas que apresentassem os melhores resultados em termos de indicadores mensuráveis, né, receberiam mais recursos no exercício financeiro seguinte. Né? O problema dessa lógica é que muitas vezes os programas eles não apresentavam melhor desempenho porque eles estavam com pouco recurso ou com baixa capacidade. Se você penalizasse eles no exercício seguinte, eles iam continuar, ou eles estavam lidando com problemas altamente complexos, por exemplo, como o trabalho infantil, a violência urbana e assim por diante. Então, os indicadores não eram conseguidos porque são fatores multicausais, né? Então, o programa em si não era suficiente para executar, né? E aí, a lógica por trás disso era que os melhores resultados deveriam receber um incentivo e ganhar mais por isso, né? Em alguns aspectos e algumas áreas isso dá certo, né? No caso do orçamento, normalmente isso dá certo em algumas áreas, né? Em outras é preciso relativizar, porque a complexidade dos problemas públicos, né, fazem com que não necessariamente a execução orçamentária seja o único indicador, né, ou o alcance de alguns indicadores de efetividade e eficácia seja um único fator para avaliar uma política pública, né? Então, por trás desse mecanismo de mercado tem justamente você dar recompensas por bom desempenho, por bom comportamento e ao mesmo tempo você penaliza aqueles que seguem à margem ou não têm um bom desempenho. Para ficar mais claro, eu vou voltar naquele exemplo do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família. O que é o IDG? O município e o Estado, né, eles recebem mensalmente uma determinada parcela de recursos para manter a estrutura de cadastramento e monitoramento das condicionalidades e da política de assistência social no município, né? Então, por que é uma relação de troca, né? Por que é uma relação? Não é, na prática, ela não é uma relação competitiva, porque os municípios não competem entre si, mas é uma relação de recompensas e sanções. Na medida em que o governo federal define o valor do IDG e define as regras, né, os governos estaduais e municipais, se eles tiverem bons desempenhos no índice, mensurado também constantemente, eles passam a receber uma parcela dessa quantia, né? Então, quanto melhor o desempenho deles, maior a probabilidade deles receberem o recurso. Existe uma relação de agente principal, né, onde o principal é o governo federal, que é quem paga, quem normatiza o índice, né, e o programa é federal, né, e ele também financia esse pagamento, tanto o pagamento do benefício quanto o pagamento para os governos subnacionais, né? Então, e quem são os agentes? Os agentes são os governos estaduais e municipais, né? Porque eles executam aquilo que o governo federal define. Logicamente, por ser uma relação não de hierarquia, eles têm uma certa flexibilidade, há um controle indireto, né? Não existe um controle hierárquico entre o governo federal, não pode mandar, mas ele pode criar esses incentivos e essas recompensas de acordo com um bom desempenho ou mau desempenho, né? Então vai muito relacionado a isso. Da mesma forma que aqui o que eles chamam de agência A e agência B, né, eles podem recontratar determinadas empresas ou até consultores e organizações organizações não governamentais, né, ou sociais, para executar parte desse recurso, fazer determinadas dessas funções. Eles não são proibidos disso, né? E da mesma forma, eles contratualizam. Se essas empresas fazem bem o serviço, por exemplo, o cadastramento único, a busca ativa, né, eles podem, se eles não tiverem condições, eles podem terceirizar esse serviço, né? Então, e aí você cria um mercado de incentivo, de troca de recompensas de acordo com o desempenho, né? Bem mais dinâmico, né, e bem menos hierarquizado do que o modelo anterior, pautado no mecanismo restrito de hierarquia. O terceiro e último mecanismo é um mecanismo cada vez mais em voga, né? Cada vez mais utilizado na configuração dos arranjos e na estruturação dos arranjos de governança, né? Que é a ideia de mecanismos de rede, ou seja, onde as interações, né, o relacionamento é baseado na reciprocidade,
cooperação, confiança, colaboração e lealdade, né? Os atores são capazes ou são predispostos, são propensos a identificar e construir interesses comuns e complementares a partir do princípio da interdependência, né? Então, para a execução de determinados políticos, eles dependem entre si. O SUAS é um exemplo clássico, né, de atuação em rede, de arranjos de governança em rede, que inclui Santa Casas, iniciativa privada, né, hospitais privados, profissionais públicos privados, organismos multilaterais e o próprio sistema público estadual, municipal e federal. A política pública é resultado justamente da interação desses atores, né, não apenas na execução, mas principalmente na formulação, na identificação do problema, né, na construção de alternativas. Não se avalia o resultado apenas como o objetivo alcançado, mas também a satisfação de todo mundo estar envolvido. Se dentro de uma lógica de política pública, um acordo temporal, né, os integrantes desse acordo estarem satisfeitos com o processo, estarem participando, legitimando e confiando no processo, também é uma forma de você avaliar as redes de política pública, os resultados dessas redes, ou seja, não o resultado apenas de política pública, mas a coordenação também como um processo. Diferente da hierarquia, onde a autoridade era a forma principal de resolução de conflito, nas redes o caminho é de negociação, né, de concertação, de diálogo, né, no qual os membros e a confiança nos membros, né, são a fonte predominante para a resolução de conflitos, e não as sanções ou as decisões de comando e controle top-down. Então, bem mais uma lógica horizontal de tomada de decisão e de negociação de conflitos, né? E não necessariamente as relações precisam ser formalizadas, né? Você não precisa de acordo de cooperação, de acordo de convênios, ou acordo de cooperação técnica, né, formalizada, aquela coisa toda que todo gestor adora fazer, né, formalizar o convênio, fazer um evento na presidência da República, todo mundo assinando, mesmo que isso não avance, né. Essas relações podem ser muito mais informais, né. Tem muitos estudos mostrando que, mesmo em planos nacionais, né, que formaliza a participação de diversos atores, na prática da implementação da política pública, tem diversos atores que não estão no plano nacional e que são muito atuantes. O caso do trabalho infantil, o trabalho escravo, o combate a trabalho análogo a escravo, por exemplo, tem diversos atores e organizações da sociedade civil que são muito atuantes e até muito mais importantes do que atores governamentais ou organizações, né, do governo que estão lá no Plano Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, né? Por exemplo, a Pastoral da Terra, né? Órgãos vinculados à Igreja Católica, por exemplo, são muito fortes na denúncia e no monitoramento de situações de trabalho escravo, enquanto que vários órgãos do próprio governo federal, como o Ministério da Agricultura e outros, né, não são tão atuantes nessa temática, infelizmente. E a configuração do funcionamento de um mecanismo de rede, né, e aí, mais uma vez, tentando não ser repetitivo, mas sendo bastante repetitivo, né, com o caso do enfrentamento à Covid, ela é claramente um exemplo, né, de como a coordenação é feita de atores governamentais, não governamentais, privados ou sem fim lucrativo, que se demanda e se pressiona muito o governo federal por esse exercício de coordenação, né? Mas existem diversos núcleos, né, ou agências ou esferas da administração pública que operam também, né? Dentro de uma lógica muito mais negocial, muito mais de diálogo e colaboração do que propriamente uma decisão unilateral do Ministério da Saúde para que todos obedeçam, né? Então, o que tem sido feito, né, e na semana passada, se eu não me engano, teve uma reunião com os governadores, justamente, tem constantemente o governo federal, o ministro tem se reunido com os secretários, né, e os secretários, por sua vez, se reúnem com os representantes de hospitais, representantes de determinados setores, né, dos próprios representantes dos profissionais de saúde, dos governos municipais, para tentar articular e dividir tarefas, né? Por quê? Porque eles pactuam, né, esses grupos, essa arena de política pública, esse subsistema de política pública, eles pactuam três componentes principais que nos ajudam a entender
o que é um funcionamento em rede, uma rede colaborativa. O primeiro é o objetivo compartilhado. Todos esses atores, todo esse conjunto de atores tem uma preocupação, que é evitar que essa pandemia gere muitas mortes e muitas contaminações, né? O segundo é que eles são interdependentes, né? Um depende do outro, né? Em setores diferentes, em hospitais diferentes, com funcionalidades diferentes. Então, não. O governo federal em si só tem 2.000 leitos, por exemplo, que é nada, que é 2% praticamente dos leitos de hospitais no Brasil. Então, o governo federal, por mais recursos que eles tenham, recursos financeiros, eles não têm recursos de estrutura e nem profissional capaz. Da mesma forma que os governos estaduais, eles têm os leitos, mas eles não têm material, ele não tem recurso, então ele depende do governo federal. Os hospitais públicos, os privados também, eles têm os leitos de UTI, um quantitativo significativo, se não me engano 40%, mas ele demanda recursos do SUS para manter esses UTIs sendo utilizadas para o combate a essa pandemia. Então há uma lógica, há o princípio de interdependência. E por fim, a lógica de horizontaliedade, não há hierarquia entre esses atores, né? Então, se cumpre esses três objetivos, esses três componentes, objetivo compartilhado, interdependência e horizontaliedade das organizações dos atores, né, é possível classificar esse arranjo como um arranjo predominantemente de rede. Então, no esforço de síntese de como esses mecanismos de coordenação impactam, né, a configuração e os arranjos ou modos de governança, esse gráfico ele traz possíveis encaixes justamente desses mecanismos. Aquilo que é totalmente do governo, ou seja, vamos lembrar de política de ensino superior, né? Como exemplo de ensino superior, aquilo que é total, que o governo executa, o instrumento dessa política é a universidade pública, é o Instituto Federal, a lógica é hierárquica, basicamente. A gente precisa coordenar com atores externos, por exemplo, né? Ele é feito totalmente dentro do governo. Se há uma universidade comunitária, né, como é muito comum, ou universidade sem fim lucrativo, ela se encaixaria aqui na parte de sociedade civil pura. E se é uma universidade privada, é um instrumento de política pública, né, porque educação é uma externalidade positiva, né, gera política pública, mesmo não vendo do setor público, seria puramente de mercado. A questão é que no ensino superior você tem todas as três configurações, mas você também tem as 4 outras, né? Você tem um mix de sociedade civil com mercado, você tem mix de governo com sociedade civil, né? Governo e mercado, então algumas ações do governo vão impactar a configuração, as regras de funcionamento, né, das universidades privadas, nessa lógica de governança de mercado, né? E algumas das decisões, por exemplo, do Conselho Nacional, um instrumento interessante de governança é o Conselho Nacional de Educação, né, onde você tem integrantes dessas 3 esferas formulando e implementando, principalmente formulando políticas públicas. E esse conselho, por ter integrantes dessas 3 esferas, né, ele acaba tendo o quê? Uma predominância de mecanismos de rede. Então, numa ampla política como a do ensino superior, o que se observa, né, o que se analisa, é justamente uma configuração híbrida, bastante distinta, de acordo com as especificidades de cada setor e de cada participação desses macroatores, né, governo, sociedade e mercado, né? Então, há uma combinação dos mecanismos de coordenação hierárquico, em rede e de mercado em cada um deles. Então, para reforçar um pouco aquela ideia que eu mencionei, que a simples hierarquia estava muito associada ao padrão tradicional e clássico da administração pública, que hoje a realidade, desde a década de 80, principalmente de 90, caminha muito mais para uma lógica de nova governança, ou de governança colaborativa, né? Onde você tem diversas soluções para resolver problemas públicos, né? Então, esse gráfico, esse quadro, ele meio que mostra ou sintetiza essas diferenças, né? Enquanto que na administração pública clássica, a formulação e execução de uma política pública é por um programa ou por uma agência governamental, né? Um programa, por exemplo, de transferência de renda, né? Ou uma agência, pode ser uma própria universidade ou um hospital, né?
Na nova governança pública, a estratégia são instrumentos variados que vão combinar mecanismos de coordenação. A gente vai avançar nisso na última parte dessa sessão. Se na administração clássica a base de coordenação era hierarquia, a principal agora é a formação de rede. O público contrapondo com o privado, né? Na nova governança, o público mais o privado, né? Atuando o privado, não só iniciativa privada, mas também o setor público, a sociedade civil. A lógica de comando e controle perde espaço para negociação e persuasão. Né? E, como eu havia comentado para vocês na sessão 1, quando eu fiz a diferença entre gestão e governança, né? Na administração pública clássica, as competências valorizadas eram habilidades de gestão, né? Conhecimento dos recursos humanos, gestão de pessoas, gestão orçamentária, logística e assim por diante. Né? Na lógica de governança, considerando essa configuração mais ampliada de atores envolvidos, a necessidade de negociação e persuasão, né, no relacionamento público e privado, né, se valoriza mais as competências de facilitação, né, tanto individual, organizacional e, sobretudo, de facilitação sistêmica. Então, essa comparação um pouquinho esgarçada, né, exagerada, mas é justamente para contrapor essa diferença, para reforçar um pouco essa diferença, que quando nós formos ver nos instrumentos, na parte seguinte, isso pode ficar um pouco mais claro. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para a terceira e última parte dessa sessão, na qual a gente vai discutir instrumentos, apresentar toda a interpretação acerca dos instrumentos de política pública e, consequentemente, também instrumentos de coordenação que dialoga com os mecanismos de coordenação que a gente acabou de abordar na sessão anterior, na parte anterior da sessão 2. Então, além de discutir instrumentos de políticas públicas, né, e também alguns exemplos no final de instrumentos de coordenação para a efetivação dessas políticas públicas, né, dentro de uma lógica de mecanismos de governança, essa parte da sessão finaliza com a tarefa, e eu vou explicar essa segunda tarefa, que procura justamente fazer com que vocês amarrem, né, e demonstrem um conhecimento acerca de todas essas três partes, né, um conhecimento acerca da coordenação, sobretudo intragovernamental, dos mecanismos e instrumentos disponíveis de políticas públicas. Então, por que o debate se transfere, né, o debate no campo da análise da política pública, inclusive da prática governamental, né, se transfere da discussão de ciclos de política, etapas de política pública, ou até mesmo de modelos analíticos sintéticos, né, como múltiplo streams, equilíbrio pontilhado, né, para essa estratégia de olhar para os instrumentos de política pública. Esses instrumentos, na verdade, eles também podem ser entendidos como uma estratégia heurística, né? Ou seja, facilitar um pouco o entendimento, dar mais praticidade e viabilidade às soluções de política pública. Em linhas gerais, os instrumentos eles vão estar muito associados às fases de formulação e implementação de política pública. Formulação de alternativas, quais são as alternativas disponíveis para o gestor público para solucionar ou atacar determinados problemas, né? E de que modo essas políticas públicas ou essas decisões tomadas no âmbito político podem ser operacionalizadas. Né? Então, ela, assim como a interpretação e o conceito de governança, ela pode ser entendida tanto no âmbito analítico, né, como um arranjo de governança, quanto no âmbito de resultado que essa governança gera, da mesma forma para a coordenação. A leitura a lente a partir de instrumentos, também possibilita essas duas aplicações, né? Tanto para análise quanto para implementação de políticas públicas. Mas, de acordo com Salomon, que foi no começo da década de 90, um dos primeiros expoentes, uma referência nesse debate, seria um método identificável por meio do qual a ação coletiva é estruturada para lidar com o problema público, envolvendo quais atores, né, outros atores além do Estado, mas quais atores são importantes e quais são as ferramentas que esses atores optam, né, e
unem esforços para tornar esses instrumentos viáveis. É importante sempre relembrar, né, porque muitas vezes a gente se vê em debates muito, na nossa opinião, bastante superficiais, né, no qual não, se essas escolhas ou essas estratégias foi o que foi possível ser feito, né, e são altamente técnicas, né? E essa idolatria, né, essa purificação técnica que a administração pública tem passado nos últimos 30 anos, né, elas supõem que há uma conotação apolítica, digamos assim, ou seja, fora de um contexto ideológico e político institucional, né, onde as decisões seriam puramente técnicas, seriam as melhores decisões e isentas de qualquer juízo de valor, crenças, ideologias ou experiências anteriores, né, que viessem enviesar determinadas decisões. Isso não é apenas superficial, como isso é completamente irrealista. Né? Não existem decisões e escolhas apolíticas ou puramente técnicas. Todas elas estão imbuídas de um contexto ideológico e político, tanto do executor, né, do gestor, do burocrata de nível de rua, né, quando vai operacionalizar uma determinada instrução de multa, por exemplo, e até ou de interpretação de uma determinada regra, né, e principalmente do nível de dirigentes, gestores e, sobretudo, do nível político. Né. Então, não existe essa total isenção, né, ela está sempre dentro de um contexto ideológico. E vai depender muito, isso é algo que a gente lá no IPE tem batido bastante, né, nas boas práticas de governança, por exemplo, né, os bons instrumentos de integralidade, compliance, etc. Isso é muito pouco efetivo se você não reconsiderar ou validar as capacidades administrativas de quem os órgãos centrais ou de controle definem que devem tomar determinadas decisões. Então, de nada adianta você ter o melhor desenho de gestão de risco, né, o mais sofisticado, ou de políticas públicas baseadas em evidência, se na ponta as pessoas não conseguem nem mesmo entender a lógica por trás do funcionamento desses instrumentos. Né? Então, é importante compreender também as capacidades administrativas de cada unidade, fiscais do Estado, ou seja, as capacidades de financiamento. É possível definir que certa política pública tem que ser implementada de certa forma, ou seja, que todos os hospitais têm que ter leito de TI, etc., se eles não têm condições financeiras para isso. Por trás desses instrumentos existe apoio institucional, político. As escolhas passadas têm que ser consideradas porque elas vão determinar, né, a capacidade de enfrentamento a determinados problemas. Atualmente, o caso da Coreia do Sul tem sido o caso mais emblemático e mais bem-sucedido de enfrentamento à Covid. Mas as pessoas esquecem que lá eles têm um histórico, né, por conta da experiência do SARS na década passada, de testar a população. Então, eles se estruturaram para testar a população, eles têm recursos fiscais, eles têm um apoio da sociedade e um entendimento da classe política de que estruturar essa testagem é importante para mapear o avanço da contaminação, né? E as próprias escolhas passadas, né? E também lá tem uma questão específica, que é o fato de ter proximidade com determinados laboratórios e ter sede de laboratórios lá é um aspecto importante. Então, todos esses fatores vão explicar, né, o sucesso do enfrentamento, nesse caso, à Covid-19, né, mas principalmente, né, o fato da escolha e da opção de determinados instrumentos. Então, eles não são vagos, né? Eles estão relacionados com o ambiente político institucional e também com viés e com contexto ideológico, a valorização na necessidade desse enfrentamento. Então, todas essas variáveis vão impactar no resultado da ação e das escolhas dos instrumentos necessários. Então, reforçando um pouco essa discussão sobre que a escolha não é apenas técnica, logicamente que a tecnicidade, a qualidade da informação, o conhecimento acerca de experiências anteriores, da relação custo e efetividade de determinadas medidas, né, está embutida de caráter técnico, né, ou informações científicas ou até práticas, né, de conhecimento, e que exigem uma expertise de coordenação muito grande, né, de articulação, né,
e de integração de esforços, sem dúvida, né? Mas quanto maior o nível de decisão, maior a probabilidade dela estar lidando com relações de poder entre os próprios atores. As próprias escolhas, né, dos seus instrumentos estruturam os processos e influenciam a etapa de implementação. Então, se opta, por exemplo, por entrega de voucher para o indivíduo, um cheque cidadão, por exemplo, como é que esse cheque vai ser entregue? Vai ser entregue numa agência bancária? Como é que vai determinar quem vai receber esses cheques? E, além disso, expressam interpretações sobre o problema e as concepções sobre o papel do Estado, do mercado e da sociedade. Ou seja, se cria toda uma teoria em torno do instrumento a ser utilizado. Ano passado, na construção ou na configuração desse novo Ministério da Economia, por exemplo, foi criada a Secretaria de Desestatização e Desinvestimento. É um termo até bastante engraçado do ponto de vista engraçado mesmo, porque é pouco usual na administração pública você ter Secretaria de Desinvestimento. Normalmente esse termo é usado para empresas, né, que optam em, por exemplo, mudar a General Motors, por exemplo, ela optou em investir em turbinas de avião ou em geladeiras. Então, e aí outros setores ela deixou de investir e aí ela passa a desinvestir em determinados setores, né? No setor público isso é muito interessante, né? É um pouco raro a gente ouvir esse termo, né? Mas ele está embutido, e essa secretaria foi dada justamente por um representante do setor privado que tem uma visão de mundo de necessidade de diminuição do Estado mínimo, né, tornar o Estado mais enxuto, que é altamente legítimo e muito condizente com o atual governo, né? Mas as decisões tomadas são decisões que estão relacionadas justamente com instrumentos de política pública que viabilizem essa concepção de Estado. Da mesma forma que determinados instrumentos de política social podem também estar embutidos visões de Estado, não prover diretamente um serviço, não prover diretamente educação fundamental, né? Transferir recursos para o que os estados e municípios fazem, ou transferir subsídio para que a população pague por esse serviço público educacional, né? Então, assim, são só exemplos que mostram que nenhuma decisão é totalmente neutra, ela está embutida, sim, de elementos técnicos, né, mas também de visões de mundo, de ideologia, de crença, né, e que vão impactar não só nas escolhas macro, mas principalmente nas decisões relacionadas aos instrumentos que vão ser formulados e implementados a partir dessas escolhas de nível mais macro. Então, esses instrumentos também podem ser classificados ou encaixados em diferentes conjuntos dos seus atributos, né? Por exemplo, tipo de bem ou atividade. Um bem, por exemplo, pode ser um bem público, um parque, né? O Parque Piton Farias, né? O Parque da Cidade, por exemplo. Piton Farias é o nome antigo deles, para quem não é de Brasília. Ou uma atividade, né? Pode ser a concessão de determinadas transferências, benefícios, ou até mesmo a proibição, por exemplo, de venda de marihuana, né? Então você cria um tipo de atividade e essa atividade tem que ser implementada posteriormente pelo Estado, ou mantida no caso de um bem, né? Veículo de entrega. Como é que esse instrumento vai entregar uma atividade, ou um bem, ou um benefício, ou um direito, né? Pode ser feito, um caso interessante da saúde é a ideia de voucher, né? Ou provisão direta, pode ser um hospital público. A Gamib, por exemplo, hospital de base, são hospitais públicos. O Estado está provendo diretamente o serviço de saúde, o atendimento de saúde. Tem determinados países que dão voucher, né? A Suíça é um caso interessante, porque o programa de transferência principal deles lá, o Bolsa Família deles, né? Eles dão não só um montante de recurso, como eles passam também o voucher para a família, né? Então, em vez deles definirem saúde pública universal, não, como a parcela é residual da população que não tem plano de saúde, eles optam então dar um voucher para a população carente ou desempregada, né? E além disso ainda tem um grande programa de capacitação. Então o Bolsa Família deles é bem completo, né? Tem assistência à saúde, transferência direta de renda e além de capacitação e política de emprego, né? Então essa são formas diferentes de entregar. Para isso é preciso de um sistema de entrega, né? Um conjunto, no caso de eu entrego provisão direta,
Sistema Único de Saúde é nitidamente o conjunto de organizações, né, que atuam, seja elas público ou privada, né, ou o terceiro setor, mas eles atuam diretamente na provisão desse serviço. No caso, uma associação ou uma secretaria responsável por parques, né? Então ele vai manter esses parques. Você pode fazer de diferentes formas também, parceria público-privada, por exemplo. Podem ser agências governamentais, organizações não governamentais, empresas, vai variar muito de acordo com a lógica. Inclusive consórcios, né? Os consórcios podem ser responsáveis, consórcios de municípios podem ser responsáveis, por exemplo, pela política de mobilidade intermunicipal. Né? E o terceiro atributo é o conjunto de regras envolvidas na formulação e implementação desse instrumento de política pública, que vai pautar justamente o relacionamento entre essas entidades. Né? Eles podem ser formais ou informais, né? E estão relacionados, por exemplo, a convênios, né? Acordos de cooperação técnica, parceria público-privadas, concessões. Né? Caso mais recente, acho que do ano passado, né? Acho que foi ano retrasado, mas ano passado que deu início ao processo, a intensificação do processo de concessões de parques e unidades, né, as APAs, né, de proteção ambiental. Né? Então, os parques florestais como o Chapada dos Veadeiros, né, os Lençóis Maranhenses, foram concedidos para a iniciativa privada dentro de uma parceria, né, de público-privado, onde a iniciativa privada responsável por gerenciar esses parques tem a obrigação, né, de prover a manutenção desse bem, né, desse bem público, né, e também gerar recursos, né, lucrar com esse gerenciamento sustentável dos parques ecológicos aqui no Brasil. Então, é uma nova configuração, né, com regras diferentes, né, de funcionamento que vão pautar essa execução dessa política. Então, é um novo instrumento de gerenciamento de parques públicos no Brasil, de parques ecológicos. A análise de instrumentos de política pública, né, também possibilitam identificar, por exemplo, as mudanças que vêm ocorrendo na atuação do Estado, tanto no seu tamanho quanto na sua organização e, sobretudo, no seu funcionamento. Né? A gente comentou, se eu não me engano, na primeira sessão, a discussão sobre Estado regulador, a ideia de que o Estado, até a década de 70 e começo da década de 80, ele era predominantemente um Estado provedor, né? Provedor de serviços públicos e até mesmo de bens públicos, dependendo da área. Né? A partir das reformas gerenciadas da década de 80 e 90, né, todo o arcabouço estatal, pelo menos nos países mais desenvolvidos e os países emergentes que adotaram essas reformas, né, teve uma alteração, sobretudo em algumas áreas de prestação de serviços públicos essenciais, né, que fizeram que o Estado deixasse de ser provedor, predominantemente, ou 100%, passasse a ser também um Estado regulador. Né? Então, uma das capacidades administrativas comentadas na primeira sessão do curso é justamente como a capacidade regulatória é uma das funções, né, do Estado e fundamental para entender o seu framework, né, a forma como ele opera. Né? Então, analisar como os Estados têm utilizado esses instrumentos nos ajuda a entender justamente essa evolução ou essa trajetória, melhor dizendo. O Peter Hall, que é um neoconstitucionalista bastante conhecido, né, economista político, ele fez uma ordem dessas mudanças, né? Dividindo em 3 níveis. O primeiro seria calibrações nos instrumentos. Então, por exemplo, aumento de recursos, diminuição de recursos, aumento do público-alvo, diminuição do público-alvo para um determinado benefício, né? Aumento de alíquotas de determinados impostos ou incorporação de determinados objetos numa taxação, por exemplo, helicópteros e iates e navios e barcos passariam a ser tributados. Isso é uma calibração no instrumento de coleta de impostos. Uma segunda é a mudança no tipo de instrumento. Né? A gente acabou de mencionar agora o caso dos parques nacionais. Né? Então, se antes o instrumento era de gerenciamento pelo ICMBio, ou seja, por uma agência governamental direta, né? Então a própria agência que era responsável pelo gerenciamento de dezenas de parques nacionais, né? Com esse novo normativo de parcerias público-privadas e concessões
desse bem público, né, você tem uma mudança no tipo de instrumento, que deixa de ser direto e passa a ser indireto, né, e baseado no sistema de entrega fundamentado nas concessões, né, na parceria pública e não mais na provisão direta pelo ICMBio, pela agência governamental. E o terceiro seria justamente a mudança no princípio da política. Então aqui é uma mudança de maior vulto. Por exemplo, até a década de 80, a saúde no Brasil não era universal, não era um direito de todos. Então era uma saúde entregue. Quem não tinha plano de saúde, não fazia parte de corporações, por exemplo, não tinha acesso aos hospitais dessas corporações, né, do INAMPS na época principalmente, né, sistema público, o único a recorrer era a Santa Casa, né, o sistema terceiro setor. Com a Constituição de 88, você tem uma mudança drástica no princípio da política de saúde no Brasil, que ela se torna universal, né? Daí a necessidade de construção do SUS, na medida que você define e coloca na Carta Magna que o Estado é responsável por poder prover saúde pública. E isso vai impactar completamente a configuração dos instrumentos de política pública, né? Que eles vão ter que ser totalmente redesenhados e capacitados para prover uma saúde para todos. Uma forma interessante também de entender esses instrumentos é relacioná-los com os modos de governança. Como a gente discutiu na sessão anterior, esses modos de governança eles se configuram de diferentes formas. Então a gente pode pensar no tipo de instrumento, em que medida ele se encaixa nesses modos de governança. Vamos manter o exemplo da parte anterior, que a gente discute a área de educação. Então, o tipo de instrumento pode ser organizacional, autoridade financeira e informacional, e o modo pode ser hierárquico, de mercado ou de rede. Então, no caso do organizacional, pode ter uma empresa ou uma instituição, uma agência estatal, uma universidade estatal provendo a educação superior, né? Ou você pode fazer concessões, né, a determinados setores, ou no caso de relacionamento multinível, né, interfederativo, a opção pode ser convênios, por exemplo, né? Pode ser concessão, ou a transferência, por exemplo, no caso da educação inferior, né? Fundamental, né? Você pode transferir o ensino fundamental público para municípios, por exemplo, né? A autoridade ela pode ser reguladora, então pode-se optar por uma regulação direta, comando e controle, definindo as regras de cima para baixo. Ela pode ser de desregulamentação, né, de desregulação, deixando que o setor privado opere a partir da lógica de comprador e provedor, né, ele definindo a competição e o próprio preço. Né. Ou um caso de rede, que é algo mais de concertação de rede, que na verdade é audiência pública, né, confunde-se um pouco na tradução do inglês, né, public auditing, né, que é mais uma lógica de você construir consenso a partir do compartilhamento de opiniões e acordos entre a esfera pública e privada. Do ponto de vista financeiro, uma estratégia pode ser subsidiar, né, como é feito, por exemplo, pelo FIES, né, um subsídio para que o aluno de baixa renda tenha acesso à educação superior. Podem ser emitidos vouchers, né? No governo passado do Temer se discutia muito um voucher. Eu acho que nesse governo também acho que foi discutido muito voucher para o aluno pagar, né, a universidade, né? Ou mesmo apoio ou financiamento a associações civis que provêm ensino superior. O caso das filantrópicas no Brasil, isso é muito PUC e FGV e Universidade Mackenzie, universidades que têm isenções fiscais, né? Então não é feito diretamente subsídio, mas isenções fiscais para essas universidades. Né? E aí elas geram as bolsas ou os descontos, né? Não só no ensino superior, mas no ensino fundamental e médio também, como as universidades, as escolas católicas, por exemplo, são escolas que normalmente têm essas isenções, né, e essas deduções. E, por fim, um tipo de instrumento que perpassa, que pode ser utilizado em todos os modos de governança, que é o informacional, né, campanhas informativas, coleta de dados e acesso à informação. Ele não necessariamente se encaixa em um único mecanismo de governança. Então, no sentido de exemplificar, embora eu tenha trazido alguns exemplos, né, mas para deixar mais claro quais seriam esses instrumentos, né, esse slide ele divide entre instrumentos diretos e indiretos.
Os instrumentos diretos das ações governamentais seria o governo, né, com a sua universidade, com o seu posto de saúde, com a sua UPA, né? Corporações governamentais, né? Quanto maior o governo, maior a probabilidade de você ter uma configuração, um arranjo bastante complexo e diversificado de agências. Né? Ele pode diretamente regular a economia, né? O CAD faz isso, as agências reguladoras fazem isso diretamente. Né? Provendo informação pública, Ministério da Saúde, né? Instruções normativas, né? Cartilhas e assim por diante, ou via empréstimos diretos, né? Concessão de empréstimos diretos ao cidadão ou às empresas. Os instrumentos de caráter indireto seriam a regulação social, né? Ou seja, regular o comportamento de determinados indivíduos, né? Que ele não necessariamente faz a fiscalização, mas ele produz determinadas normas, né? Que devem ser seguidas. Contratação, né? Contratação, terceirização, né? É muito comum também você contratar alguma organização social, organização não governamental, embora esse nome pareça... É só no Brasil que a gente tem isso, né? Uma organização não governamental, mas ela é financiada pelo Estado, né? Mas normalmente ela é contratada para isso. Garantias de empréstimos, subvenções, né? Despesas, taxas, cobranças, seguros, vouchers, empreendimentos patrocinados pelo próprio governo. Então você tem uma gama de instrumentos, de ferramentas que o governo pode atuar, seja ele provendo, implementando a política pública, operacionalizando, ou definindo agentes ou estratégias para que outros o façam, né, de fora do governo, o que não necessariamente diminui a sua responsabilidade. Talvez diminua um pouco a sua responsabilidade, mas aumenta a necessidade de controlar e monitorar. Lembrando que a lógica não exime o Estado de aumentar sua capacidade de controle, regulação e, sobretudo, de monitoramento daquilo que dos instrumentos de ações governamentais que são executados de maneira indireta. A última tipologia desses instrumentos é aquela que divide entre procedimentais e substantivos. Né? Os procedimentais estão vinculados às regras de funcionamento do policy making, né? Do processo de construção da política pública, né? E vão afetar aqueles atores envolvidos nesse processo, né? Ou seja, os stakeholders. Né? Exemplo, a reorganização administrativa. Então, você tem um instrumento de reforma ministerial, por exemplo. Isso vai alterar completamente a forma de responsabilizar e de execução de formulação e de execução de determinadas políticas públicas. O uso de audiências públicas para consultas públicas, é algo que as organizações públicas no Brasil têm um histórico bastante produtivo nesse sentido. Você cria uma proposta de portaria, uma proposta de instrução normativa, uma proposta de regulação e solta para a população em termos de consulta pública, audiência pública, para ouvir outras opiniões e outras alternativas. Apoio financeiro para a formação de associações civis, que irão indiretamente executar a política pública, né? Ou o exemplo da lei de acesso à informação, que muda a maneira como o Estado presta suas contas, né? O nível de accountability que o Estado vai ser exigido, né? Em todas as suas organizações. A lei de acesso à informação foi implementada para todas as organizações, então as organizações devem prestar conta com rigor, com prazo, né? e com bastante transparência. Os substantivos, né, são aqueles que vão afetar diretamente a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços. São justamente a provisão direta, os vouchers, subsídios, concessões, etc. Então, está relacionado justamente com o efeito direto que os instrumentos vão gerar, né, e não da forma como eles são formulados e implementados. A gente traz aqui alguns exemplos de instrumentos de coordenação e a relação deles com mecanismos de coordenação. E por que esses instrumentos são importantes? Porque eles vão ser a base de boa parte da implementação dos instrumentos de política pública que a gente comentou. Então, praticamente todos os instrumentos de política pública, até mesmo aquela provisão direta do governo, requer um mínimo de coordenação, mesmo que seja dentro do próprio ministério ou da própria agência governamental. Então, quais seriam os principais instrumentos de governação? Planejamento, que é tanto hierárquico quanto em rede, porque ele tem que ser constituído assim. Treinamento e capacitação, sistema comum de informação, também em rede.
reestruturação e fusão organizacional e unidade de coordenação, normalmente em hierarquia, a regulamentação, que pode ser tanto do ponto de vista hierárquico, quanto usar mecanismos de mercado, né, dentro da lógica de competitividade, provedor e comprador, comitês e conselhos, consórcios, que têm um caráter mais de rede, subsídio e transferência, seguem mais a lógica de mercado, grupos de trabalho, hierarquia e rede, a ideia do superministério, né, como o Ministério da Economia hoje, né, ou seja, aumentando a autoridade, comando e controle na mão de um único ministro, né. Os contratos, pautados sobretudo em mercado, gerando incentivo e trocas, acordos, convênios e consórcios, como eu havia mencionado já, pautado em rede. Então, esses são exemplos de instrumentos de coordenação necessários, né, para colocar a política pública funcionando, ou para torná-la mais eficaz. Seja ela direta ou indireta, seja ela entregue por um sistema de entrega paraestatal ou contratual, concedido à iniciativa privada ou às instituições sem fins lucrativos, né? Isso vai ser definido de acordo com o próprio mecanismo de coordenação e o modo de governança utilizado. Então, assim como no tópico, na sessão anterior, essa tarefa também segue a mesma lógica, leitura dos textos e assistir e ouvir as aulas, né? O importante é demonstrar o conhecimento acerca dos conceitos e das dimensões de análise, não detalhar o programa que vocês vão escolher. A tarefa tem que ter no máximo 2 páginas, tem que ser feito o upload no Google Classroom e o trabalho é individual. Então, exercício é escolher um programa governamental, apresentar de maneira bastante objetiva e breve que programa é esse e quais seriam os seus principais instrumentos de política pública, um ou mais de um, né? Detalhando se eles são procedimentais ou substantivos, diretos ou indiretos, e quais são os veículos de entrega principais desses instrumentos, caso, sobretudo, se eles sejam instrumentos substantivos, né? Que mecanismo, hierarquia, mercado e rede são predominantes nesse programa? E se existem instrumentos de coordenação no programa? E quais seriam esses instrumentos identificados na análise de vocês?